Voltamos a destacar as reações à proposta de Donald Trump para a faixa de Gaza. Integrantes do governo americano voltaram atrás em pontos polêmicos, citando realocação temporária e negando a posse indefinida do território. O nosso convidado agora é o professor de Direito e Relações Internacionais, Danilo Porfírio de Castro Vieira. Como sempre, professor, muito bom te receber aqui no Jornal Jovem Pan. Boa noite, bem-vindo, professor. Boa noite, Tiago. Uma satisfação imensa estar contigo. A situação é nossa sempre, professor. Bom, a reação foi muito grande de ontem para hoje dessas declarações de Donald Trump ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte, por mais que a Casa Branca tenha amenizado um pouco essa situação, claro que há uma reação muito grande, se fala, por exemplo, em questões de crimes de guerra, violações, se essa proposta for realmente para frente, mas de qualquer forma, professor, é uma discussão para ser feita, o que vai ser realmente o futuro, ou qual vai ser o futuro realmente da faixa de Gaza nesse momento? De que maneira é possível encarar essas declarações do presidente americano, professor? Tiago, o que eu vejo, primeiramente, é que a ideia de se formular ou de se fomentar um Estado palestino fica distante. Observamos um consenso entre o governo Trump e o governo Netanyahu sobre aquilo que sempre insistimos em dizer sobre o alegado fracasso do Acordo de Oslo. Então, essa é a grande certeza aqui. Não se vê nem a curto, nem a médio prazo, e tenho ceticismos, sou cético em relação a isso, no processo de desenvolvimento de um Estado palestino e especificamente sobre a autonomia dos palestinos na faixa de Gaza. Esse é o primeiro ponto. E vemos agora essa atitude, essa proposta, vamos dizer, peculiar, para não dizer inusitada, do Trump, que tem as suas justificativas. E, professor, o senhor também, como professor de Direito, há realmente uma avaliação que seria um crime de guerra? Quais seriam os pontos que ele viola de leis internacionais propondo esse tipo de discussão? Ou ele violaria se realmente tentasse alguma coisa, tentasse ir para frente com essa proposta? E quais seriam os apoios que ele teria para fazer isso? Crimes de guerra é uma situação... Acusar o Trump de crime de guerra é muito grave. Porque, primeiro, os Estados Unidos não estão envolvidos diretamente num conflito. O que nós poderemos discutir é que há, sim, sérias violações na perspectiva das convenções de direito internacional público. Então, tratar, por exemplo, da questão da autonomia dos povos, ou mesmo questões vinculadas a direitos humanos, a direitos humanitários, a questão da dignidade, a questão do direito ao solo, a questão do direito da afirmação da pátria, entre outras perspectivas. Mas crimes de guerra é uma acusação muito grave, mas que nós podemos alegar aqui questões de violação de direito internacional público vinculados, inclusive, ao exercício de direito futuro de soberania, nós poderíamos alegar também. Também é uma alegação complicada, já não é direito de guerra, mas é uma violação de direitos humanos, a questão da acusação de limpeza étnica. Houve uma má colocação, pelo que depois o governo americano tenta esclarecer, que haveria o quê? Um deslocamento da população palestina para um posterior acolhimento após uma reconstrução. Mas isso também é uma violação clara à autonomia dos povos e ao direito ao solo, ao ius soli, que o direito internacional público tanto defende. Professor Danilo, vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora faz a próxima pergunta. Você, Dora. Boa noite, professor. Essa atitude do Trump, e aí quando eu digo atitude, é o conjunto da obra, né? É um jeitão. Isso, de alguma forma, pode prejudicar o andamento da segunda fase do acordo de cessar-fogo lá no Oriente Médio?
Em vias práticas, Dora, pode sim. Entretanto, o que me parece é que a atitude do Trump é uma atitude inversa. Como nós já percebemos, Trump ele tem uma postura, não só vimos isso, estamos vendo isso agora, mas vimos no governo anterior, que Trump tem uma postura retórica muito forte, agressiva, combativa, mas que necessariamente não se transforma em ação. São medidas que tentam mostrar virilidade, mostrar força, mostrar domínio de uma determinada situação para forçar a parte adversa a estabelecer a interlocução, o diálogo, conforme as condições pré-estabelecidas. Me parece que, num primeiro momento, como aconteceu aqui mesmo na América Latina, quando o Trump usa uma retórica dura e um agir simbólico na perspectiva econômica, com a questão da migração ou as questões comerciais com o Canadá e o México, nós vimos que ele age, ele toma uma postura, pelo menos retórica, para posteriormente o quê? Fazer com que a parte adversa sente e dialogue conforme as condições dele. Isso eu também observo no quê? Nessa declaração desse plano a Gaza. É mostrar força para tentar intimidar ou colocar o Hamas no seu lugar para estabelecer um posterior diálogo. Isso é uma das hipóteses da ação do Trump. Mas também existem aqui objetivos, mesmo utópicos, mesmo ainda, vamos dizer, ideais, muito claros do Trump dentro de tradições políticas americanas, que são as tradições jacksoniana, hamiltoniana e, quiçá, a la Trump, wilsoniana. Professor, Cristiano Vilela agora faz a pergunta. Vilela. Professor, boa noite. Professor, diante dessas declarações do presidente americano, nós tivemos, claro, uma declaração contrária por parte da ONU, inclusive falando em limpeza étnica e tudo mais. Na sua visão, episódios como esse vão demonstrando como a ONU está se tornando cada vez mais desimportante, está deixando cada vez mais seu papel, seu protagonismo, entrando talvez com declarações, mas sem eventualmente ter a capacidade de falar grosso ou de arregimentar vozes em torno de um norte em casos polêmicos como esse? Vilela, a ONU teve seu papel histórico, mas nunca foi uma força significativa. A ONU sempre foi refém das grandes potências e dos desígnios estratégicos dessas grandes potências. Vimos isso na Guerra Fria, em relação aos tensionamentos e ações da União Soviética com os Estados Unidos. Vimos ao longo do fim da Guerra Fria ações, vamos dizer, arbitrárias de potências como os Estados Unidos e a Inglaterra em relação a ações, por exemplo, no próprio Oriente Médio. Lembremos de 2004, o Iraque, a questão do Iraque. Mas hoje observamos talvez uma crise de representatividade e de ação política. Vimos, inclusive, ainda mais que a ONU e as organizações, vamos dizer, derivadas da ONU, vamos dizer, que estão intricamente ligadas à ONU, dependem do orçamento de Estados soberanos, entre eles grandes potências como os Estados Unidos. Então, a ONU ou precisa ser revista, reformulada, dentro do seu projeto original, ou ela está realmente fadada a, vamos dizer, questionar no deserto e não ser efetivamente ouvida nesses tipos de questões. O professor, de uma maneira bem breve, a reação do presidente Lula hoje, o presidente que no ano passado foi muito criticado por falas sobre questões internacionais, o senhor acha que foi uma resposta, uma avaliação na medida ou houve a contaminação por causa das divergências ideológicas com o presidente Donald Trump? Eu sinto uma certa cautela do presidente Lula, Thiago, em função de outras situações anteriores. Claro que existem o quê? Posicionamentos
vinculados a convicções do seu modo de vida e convicções ideológico-partidárias, né? Então, há realmente a aproximação da situação palestina, que dentro de devidas modulações tem sua justificativa. Houve, então, esse posicionamento com uma posição já conhecida do governo, mas ainda vejo com muita cautela, inclusive para futuras composições com um governo que está se mostrando tão combativo, que é o governo norte-americano de Trump. Professor Danilo Porfírio, de Direito e Relações Internacionais, como sempre, obrigado pela gentileza, professor. Até a próxima, grande abraço. Um abraço, Tiago, até mais.